Alô? A gente fica onde? É pra sentar Acho que é onde? aqui. Não? É? Onde quiser. Oi, Oi, Brasil! gente! Gente, quanta gente. Ai, que chique. Chique. Bom, pra quem não conhece a gente... eu sou a Carol Moreira Eu sou a Mabê Bonafé. e nós somos o podcast Modus Operandi. Sim! Podcast de crimes reais. Estou vendo ali pessoas com camisetas do podcast. Até aí tudo bem. Maravilhosa. E hoje a gente vai trazer também mais duas pessoas maravilhosas que não sei se vocês conhecem, né? Sim, hoje teremos aqui Ivan Mizanzuki, responsável pelo Projeto Humanos, e o caso Evandro, que depois tomou proporções enormes e até trouxe reviravoltas na vida real. Vem, Ivan! Ah, vai ser assim? Então vem, Ivan! E o Rafael Montes, autor, roteirista, livro, série, filme, chega, esse cara faz tudo. Exausta. Oi, gente. Oi, oi. Olá, olá. Tudo bom, gente? Bora começar então, gente. Acho que antes da gente começar a fazer esse papo aqui, acho que seria legal, num tweet, sabe? Uma coisa assim, bem rapidinho, falar um pouquinho de vocês, dos projetos, para contar um pouquinho. Aí vocês começam aí como vocês quiserem. Num tweet? Um tweet. Nossa, já quer me ferrar. Mal começou. Você pega escritores e pede para eles falarem bem. Uma thread, vai. Você não vê uma thread. Não, vou fazer num tweet. Você me desafiou, agora eu vou. Bem, eu sou Rafael Montes, eu mato gente, mas na ficção. E agora também, às vezes, faço dramaturgia da realidade, do true crime, né? Que estamos aqui para isso. E é isso, basicamente, começa a história, morre alguém, sou eu escrevendo, pode ter certeza. Quase um tweet, vai. Eu sou Ivan Mizanzuki, eu sou um designer que virou jornalista por puro acidente e eu comecei a fazer podcast em 2011, em 2015 decidi fazer histórias em áudio e daí em 2018 lancei o caso Evandro, um podcast, meu primeiro podcast de crime, e daí decidi que eu gosto de solucionar crimes também. Então eu solucionei uma parte de crime real, né, do caso Evandro, e agora acabei de voltar de Altamira gravando cenas da próxima temporada. Então espero aí que ano que vem já tenhamos novidades. O famoso vem aí, né? Eu acho que a gente pode dizer que todo mundo aqui gosta de true crime. Por que vocês gostam de true crime? Essa pergunta é difícil, né? Por que vocês acham que as pessoas gostam de saber mais sobre crimes reais? Vai alternando? Ok. Acho que a gente pode ser menos formal, tá, gente? Tá. Né? Vocês podem responder também a própria pergunta, né? Eu costumo dizer que é aquela coisa metafísica, assim, né? Mas eu acho que a gente não gosta de mistério. A gente gosta de ter um mistério, mas a gente precisa solucionar esse mistério de alguma forma. Então, quando você vê um crime real e você entende que isso aconteceu com alguém de verdade, você fica querendo colocar as peças e tentando fazer ela ter algum sentido. E eu, pelo menos na minha produção, eu gosto muito de produzir pensando o que a gente como sociedade, onde que nós como sociedade erramos para permitir que esse crime horrível acontecesse e como que a gente faz para evitar ele daqui para frente. A gente vê isso muito na produção americana, mas na brasileira eu acho que os crimes brasileiros eles têm aspectos muito próprios. Então eu acho muito importante que a gente comece a falar dos nossos crimes aqui na cultura pop para poder produzir uma reflexão popular melhor, assim. É engraçado porque eu comecei a gostar de histórias de crime e tal pela ficção, por literatura policial.
E na literatura policial, a gente tem o oposto disso que ele acabou de dizer. A gente tem a ordem, a gente tem a garantia da resposta. Você começa um livro da Agatha Christie, você sabe que no final tem lá tudo explicadinho, o assassino é esse, por causa disso e tal. E por causa disso, e também um pouco porque eu sou bem medroso, por muito tempo eu não gostei de crime real. Ou seja, eu trabalhava só com ficção, lia só ficção, consumia só ficção de crime, mas quando era real eu falei, não, tô fora. Com o tempo eu fui entendendo, então eu me identifico com o público também que passou a consumir. Eu passei a entender que de algum modo você conhecer um crime, ao conhecer esse crime, você está conhecendo as pessoas que cometeram ou que foram parte dessa história. Então, na verdade, é uma investigação de pessoas, de personalidade, de personagem. E você está conhecendo a sociedade em que a coisa aconteceu. Né? O Alberto Mussa, que é um escritor brasileiro contemporâneo, ele fala que o que define uma sociedade não é exatamente a cultura, nem a língua, são os crimes. O que é crime numa sociedade? Ou seja, se a gente pensar, a gente tem, sei lá, nos Estados Unidos tem com frequência serial killers e gente que entra atirando no cinema. Aqui a gente não tem tanto esse crime, mas tem outros crimes. Então a gente tem crime nosso, né? Assim, crime com cara de Brasil. Então eu passei a entender, e aí passei a ficar atraído por isso, que assistir a histórias de crime real ou escutar a história de crime real, eu de algum modo tô indo a Altamira, por exemplo, sem estar indo, sabe? Então isso é que me interessa bastante, assim, essa sensação de que eu estou conhecendo mais de alguns personagens reais, e aí nisso eu tô investigando como é que age um sociopata, como é que age um psicopata, como é que enfim, a gente vai conhecendo personalidade, sabe? Isso que vocês falaram de sociedade é algo que a gente costuma discutir muito no modus operandi, porque quando a gente está falando de um crime, quando a gente está estudando um caso, nunca é tão simples assim, né? São pessoas envolvidas, são histórias, as pessoas têm, enfim, infâncias diversas, têm diversos momentos dentro da vida delas, e às vezes, naqueles pequenos momentos, você vai discutindo alguns preconceitos da sociedade, algumas verdades da sociedade. Acho que o Stephen King, já na parte de ficção, ele faz isso muito bem, que ele sempre é uma cidade pequenininha, sempre é um vilarejo, sempre é alguma coisa assim, porque você sempre nesses lugares, você consegue, de certa forma, ver como é que é a personalidade das pessoas quando algo acontece, algo muito cruel e tal. E eu vejo assim um pouco disso em crimes reais. Eu acho que toda vez que a gente vê um caso, principalmente que ele acabou assim ficando muito famoso, a gente vê o quanto que aquilo impactou na vida das pessoas em volta, pessoas que nem tinham nada a ver, ou moravam próximo, ou ficaram sensibilizadas com aquilo, ou se viram em algum momento na vida de alguém. Então, também é parte cultural, né? Também tem a ver com esses aspectos da sociedade. Eu acho que é muito... A gente fala isso... alguém perguntou pra gente outro dia o que a gente gostava de falar no modus operandi, né? E a gente conta histórias, né? Acho que nós quatro aqui contamos histórias que são, às vezes, revoltantes, às vezes intrigantes, às vezes sempre tem algum elemento interessante, mas a gente gosta de tentar saber o que vai acontecer, a reviravolta. E, cara, não tem coisa que tem mais reviravolta do que a vida real, né? Tipo, hoje mesmo a gente... Principalmente no Brasil. Hoje a gente ia vir pra cá, um voo atrasou, quase que a gente não chega. Então, várias emoções, né? Que a gente vai... Não, total. Assim, foram 3 horas o atraso do voo. Quase que a gente não está aqui. Não tem nada mais vida real do que a gente está vivendo. E, gente, o Brasil é muito particular, né? Acho que é isso para o bem e para o mal. E isso é uma coisa interessante quando fala de true crime, porque na ficção tudo faz sentido, né? A famosa arma de Chekhov, né? Tudo tem que estar lá por um motivo. A vida real, as coisas acontecem às vezes por pura aleatoriedade. E é uma coisa que eu falo muito, assim, a gente não pode às vezes confundir intenção com estupidez. Às vezes a pessoa comete um crime extremamente, alguma coisa muito imbecil, do tipo, ela está literalmente no lugar errado, na hora errada, ela vira uma suspeita por estar ali,
e ela literalmente, às vezes ela nem tivesse ali, mas as pessoas na cidade, a questão da cidade pequena é interessante, isso vira um fato social, porque as pessoas começam a discutir aquilo, e daí chega aquele ponto que, para quem ouviu o caso Evandro, me ouviu falar várias vezes isso. Eu disse assim, olha, eu não tenho como verificar isso aqui, mas eu vou falar porque é importante, né? Porque isso faz parte. Então, quando vira um fato social que influencia na investigação e você não tem o que fazer, isso para mim acho que é a maior diferença do true crime para a ficção, porque a ficção, se você escreve alguma coisa nesse ponto, que você vai gastar 30 páginas com uma coisa que não dá em nada, eu já consigo imaginar a minha querida editora Raquel Kozer chegando para mim e dizendo, Ivan, corta isso aqui, em ficção não funciona assim, né? É da informação, né? Eu trabalho, no caso do True Crime, com a Ilana Kazoy, que é uma das maiores criminólogas do país, e é muito interessante o nosso encontro, porque foi num evento literário, a gente não se conhecia, e o santo bateu, assim, opa, vamos fazer a coisa junto, vamos. E começou, o nosso primeiro trabalho juntos foi em ficção, né? Eu provoquei a Ilana a escrever ficção, e ela falou, não, nem pensar, não sei fazer isso, tal. E aí eu falei, então tá bom, vamos fazer junto. E eu falei brincando, claro, a Ilana mora em São Paulo, eu moro no Rio. Um mês depois ela estava no Rio de Janeiro falando, ó, vim para o Rio de Janeiro para a gente trabalhar, você falou a sério, né? Eu falei, falei, né? Agora que você está aqui, falei. E a gente sentou para trabalhar. E aí foi super interessante, ela, com frequência ela tinha espasmos de alegria, porque ela falava assim, eu posso fazer o que eu quiser com a personagem, pode acontecer o que eu quiser, não tá escrito o que aconteceu já, né? Então, porque ela, em geral, fica presa pelos fatos, pelo que já existe, enfim. E aí, mas ao mesmo tempo, e aí, porque Bom Dia Verônica é uma ficção, mas tem muito de crimes reais, porque aí a gente sentou para conversar. Eu falei, beleza, o que a gente vai fazer? Eu acho que tem que ser uma história de investigação e tal. Me conta aí. Ela falou, eu quero que tenha serial killer, porque eu investigo o tema serial killer e tal. Eu falei, pois bem, conta aí a história de um serial killer. Ela foi contando. Até que ela chegou numa história de um serial killer americano, cujo nome eu não lembro, mas que ele fazia a mulher assistir ele matando. E a mulher, um belo dia, foi visitar a família e foi sozinha, não foi nem com ele. E mesmo assim não contou tamanha lavagem cerebral que ele fez nela. Aí contou essa. Aí depois ela contou, tinha um serial killer que colocava uma pessoa dentro de uma caixa. Mas era a caixa inteira, tipo um caixãozinho assim. E deixava lá a pessoa viva por um maior tempão. Aí a gente foi juntando, então o serial killer do Bom Dia Verônica, ele é a mulher com a caixa na cabeça, que é meio a caixa de um serial killer, um pouco com... Então a gente foi pegando elementos. Outra coisa, violência doméstica. O livro mostra propositadamente o ciclo completo da violência doméstica, né? que é uma violência crescente, e aí que culmina em geral numa violência física, e da violência física vem o pedido de desculpa, juro que eu não faço mais, a última, perdi o controle, não sei onde eu estava com a cabeça e tal, às vezes a culpa é sua e tal, e aí volta, a mulher perdoa e assim começa tudo de novo. Então é muito interessante como também como o crime real pode ajudar o escritor de ficção. Quero dizer, eu acho que eu sou um escritor de ficção melhor porque passei a conhecer mais crimes reais, porque você acaba conhecendo mais a psicologia do personagem e investigando melhor essas questões. Consegue desenvolver melhor, né, na hora de criar. Você falou um pouquinho sobre o trabalho com a Ilana Kazoy, que é maravilhosa, e você falou sobre, assim, vocês têm a liberdade de fazer o que quiser com o personagem. Isso é num livro, mas quando se trata de uma série, ou até mesmo dos filmes que vocês fizeram, tem uma série de pessoas envolvidas que não é, talvez, só o discernimento de vocês, a decisão de vocês. Como que é isso? Como que é trabalhar num processo que vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, em outro que, basicamente, vocês têm uma equipe, tem uma série de... Enfim, sabe? Como que funciona isso? Então, são processos absolutamente diferentes, né? Fazer literatura, você tem o diálogo com o seu editor,
Eu, pessoalmente, tenho um diálogo com a minha editora, Laura França, com a preparadora, que eu também faço questão que seja sempre a mesma, e com os revisores eu nem tenho contato, na verdade. Então, o diálogo é com pouca gente. Eu, na verdade, tenho até com mais gente, porque eu mando para alguns amigos para lerem, e eu prefiro que sejam amigos que não sejam escritores. Então, eu mando para uma amiga minha que é advogada, engenheira, contadora, sabe assim, eu gosto de gente que não... Porque eu acho que aí eu tenho a sensação... E é muito simples, eu mando 10 capítulos, a pessoa não me liga desesperada, falando, cadê o resto, pelo amor de Deus? É porque não está bom. Então, tem que até ela me ligar desesperada, aí eu falo, pois bem, agora funcionou. Então, esse é um processo. O processo do audiovisual, ele necessariamente é coletivo. Uma coisa que você aprende é que, assim... só fica bom se for coletivo. Se você quiser fazer do seu jeito, porque é assim, porque se não for assim, não quero, tal, não funciona. Porque necessariamente todos os talentos, e está todo mundo ali querendo fazer a mesma coisa, fazer um bom show, uma boa série, um bom filme. Então, você tem que aprender que o produto final necessariamente vai ter a cara de todo mundo. Do ator que dá o tom do personagem, do diretor de fotografia, da figurinista, da direção de arte e tal. O que eu acho que é muito importante nesse processo é o diálogo. Para mim, a coisa mais difícil é que, claro, às vezes você encontra pessoas nesse mercado que não dialogam, falando, eu faço do meu jeito e assim, e isso eu acho ruim. Eu, por exemplo, com a Tainá, eu acabei estabelecendo uma relação muito próxima. Então, a Tainá é muito simples, ela recebe os roteiros, ela me liga, fala, Rafael, isso aqui eu não consigo falar, posso falar assim? Eu falo, não, assim não pode falar não, porque também tira a palavra que eu quero que tenha. Então, vamos achar uma frase. E a gente vai achando juntos, já que ela que vai falar, então eu que estou escrevendo, a gente vai achando juntos como fala do melhor jeito. Aliás, acabamos de filmar a 2ª temporada, espero que em breve chegue a vocês. Eu acho que agora a gente pode falar um pouco com o Ivan, porque você falou de como contar a história, né? Qual a melhor forma de contar a história. E no caso do crime real, que eu acho que é uma coisa que a gente tenta fazer no Modus também, a gente tem essa história. Como eu posso contar ela da melhor forma possível e, no caso, com que tenha uma reviravolta, né? Que tenha um jeito da pessoa ficar mais interessada, né? Por exemplo, no seu caso, eu acho que no episódio... Agora eu não vou lembrar o episódio, mas tinha uma informação do menino Leandro Bossi, que você sempre soube, sempre esteve lá, mas você colocou ela no momento que parecia que era uma grande reviravolta pra gente ouvir o próximo episódio. E aí você chega no próximo episódio, não era nada demais. Mas eu acho que isso é interessante do seu trabalho, né? Como contar essa história que já existe da melhor forma possível. Daí vira uma junção bem interessante que o Rafael saberia falar muito melhor que eu, então eu vou... Qualquer bobagem aqui você me segura depois, tá? Mas eu sigo... Eu até dou curso de storytelling, né? Todo mês, assim, online, mas eu sempre falo para o pessoal, gente, eu sigo regras muito simples. Então, por exemplo, para mim é sempre 3 atos. Tem gente que fala 1 bilhão de atos e tal, eu gosto de 3 atos, que é literalmente início, meio e fim. Então, começa de um jeito, desenvolve e chega no final. Tá? Então, começa o que terminou. Então, cada episódio do caso Evandro, como era uma história muito complexa, eu comecei sem saber quantos episódios tinha. E isso acho que ficou muito óbvio para todo mundo que acompanhou o podcast. Não. Então, ao mesmo tempo que assim, isso é uma loucura, foi interessante porque eu pude desenvolver, quanto que essa história rende. Ela tem uma barriga gigantesca lá no final, que eu sempre falo, lá no meio, que eu sempre falo, pessoal, isso daí era porque eu não queria tomar processo, então eu precisava explicar coisas para depois não falarem que eu fui parcial. Então ali, o meu trabalho sempre é uma briga entre apuração jornalística com entretenimento, o tal do infotenimento. Quando eu tenho que escolher, eu escolho pelo jornalismo. Eu escolho pelo jornalismo. Eu coloco que eu preciso fazer a informação ser menos interessante esteticamente, mas que ela é relevante socialmente. Só que a maior parte do tempo, o caso Evandro, eu pensei assim, como o caso é muito complexo, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma linha do tempo muito geral dele nos 2 primeiros episódios,
Daí, a partir do terceiro, eu vou começar a entrar em temas muito específicos. Então, eu entro na questão da política e crianças desaparecidas. Daí eu entro na questão dos álibis, né? Nem dos álibis, mas da versão das defesas sobre tortura e tal. Depois, promotoria. E daí, daqui a pouco, quando eu chego lá, no final, e eu revelo as fitas do episódio 25, que daí o caso dá uma reviravolta, porque isso foi uma vantagem de eu não saber quantos episódios ia ter, porque eu fiquei pesquisando todo esse tempo, e daí isso leva tempo para você achar coisas que estão escondidas. Daí, o final dele virou, né, detalhes sobre o corpo, outros caminhos e encerramento. Então, é tudo temático. Já coisa que eu não sei se eu vou conseguir fazer em Altamira, que é um caso muito mais complexo. Então, eu espero que, como eu estou mais de um ano pesquisando o caso de Altamira, que é a minha próxima história, eu consiga fazer isso ficar um pouco mais elegante e não tão didático. Que você aprendeu com a experiência. Isso. E daí cada episódio tem o seu início. Geralmente começa o episódio com uma pergunta que vai sendo desenvolvida e chega no final, daí eu faço esse cliffhanger no final, que é para deixar você louco para ouvir o próximo episódio, e entrego a resposta muito rápido no episódio seguinte, e já começa uma outra coisa, porque eu quero que você continue interessado. Né? Então, eu engano, mas nem tanto assim. As melhores surpresas do caso Evandro geralmente acontecem ali no clímax, transição do segundo para o terceiro ato. Né? Então, se um episódio tem 1 hora, é ali nos 45 minutos, 50 minutos, mas nunca tem 1h30, 2 horas. Né? Então, mas juro que na próxima eu vou ser mais econômico. Deixa eu falar um pouquinho do plot twist que você comentou. Para mim, quando eu estava ouvindo o caso Evandro, e você conta a história do Diogo, né? Aquela história, eu juro, eu falava assim, não, o Ivan está mentindo. Chegou nesse ponto aqui, ele está mentindo, isso não é verdade. Eu fui atrás, fui pesquisar. Falei, não, ele inventou. Então, assim, como é que é quando você encontra uma história que ela é tão surreal e, ao mesmo tempo, ela não é a parte principal, né? Como que você olha isso para dar o peso que faz sentido para aquela história? É nessas horas que os episódios ganham 2 horas de duração. Né? Porque daí eu digo assim, isso aqui eu não posso matar essa história. E ela vai ter que ter 2 horas. E não tenho o que fazer. E tem uma curiosidade sobre esse caso, tem algumas. Né? O livro do caso Evandro, esse aqui, ele é mais completo nisso, porque eu não tinha acesso. Nessa época que eu fiz esse episódio, eu não tinha acesso ao inquérito do Leandro Bossi, que tinha toda a papelada do menino Diogo lá, né, de Manaus. Então, quando aparece aquela história do menino Diogo, no podcast, quem só ouviu o podcast, quem viu a série nem se fala, que foi muito mais reduzido, mas quem ouviu o podcast termina e diz assim, até hoje, eu ainda acho que aquele menino pode ser o Leandro. E daí eu tenho que dizer, não é, eu te juro que não é. Daí leia o livro, sabe, para saber mais detalhes, porque realmente tem, porque isso apareceu depois isso. Então tem coisa que até hoje vai aparecer, eu tenho certeza que até o fim da minha vida vai aparecer coisas novas sobre o caso Evandro, e eu não vou ter o que fazer. Mas daí eu lembro quando eu estava na sala de pré-roteiro, a gente estava montando o projeto do que seria a adaptação do caso Evandro podcast para a série, que daí virou a série do Globoplay. Isso era 2018, o podcast nem tem ido para o ar ainda. Né, mas eu já tinha vendido os direitos dele. Daí eu lembro de estar falando com o Arthur Warren, que é um grande roteirista que trabalhou ali tal, e o Arthur, ele virava para mim e disse assim, cara, aquele negócio do Diogo, inacreditável, cara, é cinematográfica. Você podia fazer um filme inteiro só sobre a história do menino do Diogo de Manaus, só sobre aquilo. Do ponto de vista dele, né? E ele é uma notinha de rodapé de uma história muito mais cabulosa. Então é isso que torna a vida real tão interessante. Na ficção seria impossível você criar uma nota de rodapé tão fascinante sobre isso. Porque numa ficção você fala, putz, mas essa história não deu em nada e eu sou dona de fazer isso. Então corta. Eu corto tudo, gente. Eu vou cortar na Mabê. Não, mas é tão legal. Mas não vai dar em nada, corta isso aí. Então, é o tipo de coisa que se fosse uma ficção eu já cortaria. Eu falei, pô, não vai dar em nada mesmo, o menino não é ele, então pra que isso aqui tá servindo, né? Só pra enganar o público? Mas na vida real tem daí o pessoal do fórum ia começar, o Ivan escondeu que tinha um menino que veio lá de Manaus.
E é um problema também no seu caso, acho que no nosso também, mas bem menos, né? Mas no seu caso você desenvolveu um trabalho enorme sobre um caso específico que tem muitas pessoas que estão vivas, tem o Diógenes, né? Que adora ir lá reclamar, então é muito difícil você ter que lidar com as pessoas reais. E eu acho que agora o Rafael também pode falar sobre isso, do caso da Suzane, né? Muita gente achando que ela ia ganhar dinheiro com os filmes de vocês, né? Então, eu acho que tem essa responsabilidade também, né, da vida real, que as pessoas existem, pessoas reais morreram, né? Como lidar com isso? Então, depois do Bom Dia Verônica, que foi a experiência em que eu chamei a Ilana para... A Ilana é a pessoa que eu mais falo na vida. Acho que é a segunda pessoa que eu mais falo. Primeiro é o namorado, segundo é a Ilana, a terceira é a mãe. Então, a mãe, claro, implica com a Ilana, é óbvio, porque, enfim, roubou o lugar dela. Mas eu falo o tempo inteiro com a Ilana. E aí, Ilana, uma bela hora, fala, Rafa, agora chegou um convite para mim para fazer... E o convite que fizeram para ela foi hilário. Foi assim, olha... O caso é público, a gente não tem que pagar nada para a família Richthofen. Por isso mesmo, algumas produtoras já tentaram fazer um filme. Parece que tem 4 roteiros já escritos por outros roteiristas. Ninguém conseguiu fazer o filme, porque ninguém chega numa história que funcione. Então, a gente quer que vocês façam um roteiro que ninguém conseguiu fazer. Eu falei, pô, que maneiro. E aí eu falei, Ilana... Tranquilo. Tranquilão. Ela... Rafa, você me chamou para ficção e eu fui. Tá agora na hora de você devolver, né? Eu falei, tá bom, vamos lá. E foi a primeira coisa interessante foi essa limitação, né? Então, a limitação, eu não podia inventar o que não estava nos autos ou que fosse informação que a gente poderia provar, porque senão a gente poderia ser processado e estava ferrado. Então, primeira coisa. Segunda coisa é a seleção justamente das coisas que não cabem numa história, porque parece mentira. Se você coloca num filme, você fala, isso aí o cara inventou. Por exemplo, tem 2 histórias no depoimento, salvo engano, da Suzane, que são ótimas. Uma é de uma cartomante que ela ia... Parece até um pouco esse negócio da Casa Gucci agora, porque a Patrícia Reggiani ia lá numa cartomante. Porque ela ia numa cartomante, a cartomante um belo dia falou uma coisa... E a outra acho que a outra é o Daniel que conta, que um belo dia ele conta uma história no meio do depoimento, o depoimento dele é super caótico, da Suzane é muito organizado, mas o dele é muito caótico. E aí ele conta de um santo que baixava nele, de um homem que baixava, não era um santo, era uma coisa que baixava nele, e ele, às vezes, fazia coisas que ele não sabia, porque estava dentro dele. Eu falei, gente, como é que você coloca isso? Não tem como colocar isso no filme, né? Então, o trabalho de fazer uma versão dramática de uma história real foi muito encontrar qual era a unidade, e no meu caso específico, qual era o interesse, assim, por que fazer um filme desse caso? Né? E para mim só passou a fazer sentido fazer o filme, e a proposta era, faça um filme do caso Richthofen, qualquer coisa. Quando eu virei para a Ilana, falei, Ilana, o que me interessa saber, não é depois a gente viu na imprensa, está em tudo que é lugar e tal, que eu quero entender como diabos eles chegaram a fazer isso, né? O que leva alguém a fazer isso? Era a pergunta que me atormentava. E a Ilana participou do julgamento, né? Então ela fala, Rafa, eu só entrei depois que morreram, então antes eu não sei, eu só sei o que tem depois. Mas de antes eu sei o que ele disse e o que ela disse, porque está no processo. E aí eu lembrei de um filme que eu adoro, chamado Bem Me Quer, Mal Me Quer, é um filme francês, que tem 2 versões. E aí a Ilana falou, poxa, me lembra também The Affair, que eu não tinha visto na época, mas também parece que tem várias versões. Eu falei, então vamos fazer as 2 versões. Se vocês perceberem, de algum modo, o que eu acabei fazendo é ficção, porque são as versões deles, não é a verdade. E a gente sabe que não é a verdade. Várias coisas que a gente mostra no filme, a gente sabe que são mentiras. Você coteja uma versão com a outra, fala, ou é isso ou é aquilo, não tem como ser os 2. Toda história tem 3 versões, a sua, a minha e a verdade. E a verdade, exatamente. A verdade não tem como saber. Então, eu acho que o grande erro, né, assim, de pessoas que tentaram adaptar isso para a dramaturgia, é que você pode até contar a verdade do julgamento, da ida, mas de antes, você não tem como contar a verdade. Você não tem. Eu poderia ir lá perguntar para o Andréas, por exemplo, mas aí a verdade é a dele, não é a verdade. Né? Então, de cuidados que a gente toma. E só voltando à coisa
de como tratar de crime é também tratar uma questão social, para mim passou propositadamente o filme, para quem escreve e tal, ele tem uma estrutura de romance. Ele tem uma estrutura de menino conhece menina e menina conhece menino, né? Então, assim, porque começa como um romance. Se vocês não soubessem o final, vocês iam falar, ai, que casal fofo, tô torcendo por eles. Só que vocês sabem como acaba. E aí, o jogo dramático era esse. Eu contava uma história, meio que quase se torcia por eles, mas você sabe o que eles vão fazer no final. E a questão é como a coisa se descarrilha, né? Como o trem sai dos trilhos. Era o que me interessava entender ali. Uma dúvida, você falou que, enfim, veio aí esse pedido para fazer sobre o caso. Você chegou a pensar em fazer true crime, porque, de certa forma, como você falou, foi uma ficção baseada em fatos reais, né? Não chega a ser o true crime como fala, que é trazer exatamente uma coisa mais documental. Você tem vontade de ir por esse caminho também, até por conta da sua relação com a Ilana, né? Que é muito dessa parte, ou vocês acham que ainda está por esse mais da ficção? Olha, eu nunca digo nunca, então tudo é possível. O que eu preciso sempre ter, e isso é muito legal também no meu trabalho com a Ilana, é que assim, a gente realmente faz coisas que separados nós não faríamos, sabe? Assim, isso é que eu acho muito importante. Assim, ela tem o trabalho dela, que ela faz sozinha, eu tenho o meu trabalho, que eu faço sozinho, e a gente tem coisas, tanto que por um tempo a gente chamou de Andrea Kilmore, que é um personagem que conta histórias e faz de um jeito que a gente sozinho não faria. Se eu sentasse para escrever Bom Dia, Verônica, com a mesma ideia na cabeça, não seria igual, e ela idem. Então, o que eu precisaria encontrar que história documental o meu olhar vai ajudar a fazer que tem a minha cara. Essa que é a chave. Eu acho que é possível. Ela tem vários materiais de crimes que ela quer transformar em série documental e que ela fica, pô, Rafa, mas você podia, para justamente ter esse olhar do storytelling, de pensar em gancho, pensar em virada. Então, pode ser que eu faça um dia, assim, não acho impossível, não. Eu tô com umas perguntas do público aqui, ó. A Rafaela Santos está perguntando como é fazer a descrição de uma cena do crime. E aí, acho que cada um de vocês pode falar, né, na ficção e no doc. Pode começar vocês, inclusive. Vocês podem responder essa. Gente? Eu gosto de escrever... Eu sempre penso como se eu fosse um personagem entrando, sabe? Tipo, se eu entrasse, o que eu ia ver primeiro? Aí você olha, muito sangue, né? Aí você aí você olha para um lado, você vê uma faca. Você olha para lá e você vê o corpo. Eu acho que vou construindo mais nesse sentido, mas eu sou uma mera mediadora desse painel. Eu não devia estar respondendo essa pergunta. Mabê, concorda? Eu acho que quando a gente está falando de cena de crime, porque, de uma forma geral, a gente fala aqui, às vezes até em filmes e tal, de uma forma muito... Parece que é simples, né? Mas existe uma série de coisas que estão envolvidas em ter uma cena de crime. Então, você tem uma pessoa, geralmente, que é responsável na parte técnica, só por tirar foto. E aí, tudo que ela tira foto, ela precisa escrever. Porque, por exemplo... Ela tirou foto disso, ela tirou foto daquilo, depois ela tirou foto dessa outra área aqui. Ah, mas isso aqui está 10 centímetros disso. Porque quando vai para a balística, quando vai para os exames, quando vai para outras pessoas que não necessariamente estavam na cena do crime, essa pessoa precisa entender o todo. Então, de uma forma geral, a gente não traz essa técnica, até porque a gente não é técnica, né? A gente está contando uma história. Mas eu acho que a parte da cena do crime, para mim, mais interessante é o que a Carol falou. É você entrar no lugar e o que você observou. Geralmente a gente traz através dos próprios depoimentos das pessoas, que eu vi que tal coisa estava aberta. Aí outra pessoa fala, quando eu passei por ali a porta não estava aberta. Então tudo isso ajuda a contar. Então o que aconteceu? Porque a cena do crime... Será que é a cena do crime mesmo? Às vezes você acha que a cena do crime não é a cena do crime. Às vezes você acha que é a cena do crime, mas ela foi modificada, que é o que mais tem, né? Acho que uma cena de crime intacta, sei lá se tem... Acho que eu nunca vi. A gente quase nunca vê, né? E eu acho que no nosso caso, como a gente conta, a cada episódio a gente conta um caso, a gente tem poucas informações às vezes, né? Então, a gente tem, sei lá, isso. Então, a gente escolhe qual a ordem vai colocar essa informação. Ou, como a Mabê falou, depende de quem achou.
Às vezes a gente vai por quem achou a cena do crime, né? Ah, eu tava andando, cheguei em casa e pá. Aí o marido encontrou a mulher, ou a polícia encontrou, e aí ele teve que arrombar uma porta, e quando ele arrombou a porta ele viu tal coisa, aí daí ele foi e chamou o outro cara, e aí vai, né? Como... Sou eu. Ops. Então depende também da informação que a gente tem, né, nesse caso, porque a gente não pode inventar, né? O que a gente faz é dar firulas ao redor do que já existe, às vezes, né? De como contar. Então, ele abriu a porta, respirou fundo. Sei lá se ele respirou fundo, né? Mas, enfim. Como é que sabe se respirou fundo? Mas às vezes a gente põe umas coisinhas assim para dar um pouco de emoção, né? Ó a ficção aí. O golpe. Ó o golpe. Ou também bem na hora que a gente fala, e ele entrou e viu uma coisa horrível. Aí, aí vem uma música. Caraca, o que ele viu? Aí volta. Ele viu um tal coisa. Eu só falei de um crime até hoje, né? Isso que eu acho que é interessante. Um crime que envolve vários crimes. Mas eu já participei de 1 milhão de mesas e painéis e não sei o quê, e eu estou falando do mesmo crime. Então eu sempre me digo assim, caramba, né? Quando uma história tem potencial para isso. Então, no caso Evandro em específico, eu estava falando eu tinha muito cuidado para falar, principalmente quando falava do estado do corpo do Evandro e das violências que a Beatriz Abage, principalmente, falava que tinha passado, né? Famoso episódio 10 do podcast, né? Que é o episódio que, né, muita gente largou ali porque foi muito pesado. E dizia, pô, Ivan, tinha que ter botado aviso de gatilho. Eu falei, eu botei aviso de gatilho 2 vezes. Todo episódio tem aviso de gatilho, inclusive, né? Porque é pesado e está falando de coisas difíceis. E daí, eu sempre colocava assim, é absolutamente necessário que eu descreva o corpo dele para explicar isso? Porque eu poderia dar uma de Cidade Alerta e ficar assim, o corpo do menino foi, né? E daí, o tempo inteiro para puxar música dramática. Mas eu não faço isso justamente em respeito à vítima nesse sentido. Então eu sempre falava, eu vou falar sobre isso porque é importante nesse momento, e se você tem estômago fraco, avança, pula esse episódio, leia o resumo, esquece, deixa pra lá. Eu lembro que eu tinha que fazer episódio sobre os dentes dele, foi um negócio que dava uma aflição, assim, né, de falar de dente. Eu falava, eu sempre falava, se você não aguenta, leia a enciclopédia tem resumo, então você não precisa. Sim. E daí tem o pessoal que 99% entende. O 1% manda e-mail. Onde é que eu encontro as fotos do corpo? E isso me deixava sempre muito indignado. Eu fico puto o tempo inteiro com isso, né? Então, e não passa, porque sempre tem gente que manda mensagem. E daí eu falo, gente, não vou mostrar foto de corpo. Não, mas por que você fica puto com o teu público? Eu digo, porque é burro pedir esse tipo de coisa. Se eu não coloquei foto de uma criança morta na internet, é porque eu devo ter algum motivo, né? Então, as pessoas, às vezes, elas têm, eu acho que passam um pouco do limite. Então, esse que é o grande problema para mim, é assim, toda hora eu estou andando numa corda bamba, eu estou falando de um crime, mas eu não posso glorificar a cena do crime, eu não posso glorificar o assassino, eu não posso achar que isso aqui foi um trabalho incrível, eu tenho que mostrar a dor das pessoas e como é difícil. E eu fico... Caralho, o Rafael falando, eu falei palavrão, desculpa, né? Mas o Rafael aqui falando sobre a diferença dos depoimentos, né, do Daniel e da Richthofen, da Suzane. E isso me dá um desespero até hoje. Vocês acham que só porque eu estou narrando ali eu não fico desesperado? Eu digo assim, alguém tem que estar falando a verdade. E assim, eu quero quebrar a tela do computador muitas vezes, porque não é possível, alguma coisa aconteceu. E isso, e dá vontade de que alguém invente uma máquina do tempo, que você volta e fala, eu quero estar naquele ponto, naquele momento, só dane-se os dinossauros, Jesus, não sei, eu quero ver o que aconteceu naquele momento. E é uma angústia tão grande, que daí você começa a ler papel e papel e papel, no meu caso, em 30 mil páginas de processo, e conversa com as pessoas 30 anos depois, e você percebe uma coisa muito triste, que essa informação se perdeu. E daí você tem a história do processo, você tem a história das pessoas que viveram e tem a história das pessoas que comentam. E são 3 registros diferentes. E daí você tem que escolher para qual que você vai.
E eu acho que então, o true crime é muitas vezes você tomar decisões muito angustiantes sobre qual é a versão que eu estou contando e por quê. E não pode ser uma questão de ego, não pode ser uma questão que eu gostei, que eu acho que faz mais sentido. Você pode falar tudo isso, tem que chegar no final e falar, eu acho que esse faz mais sentido. Mas eu acho que é muito importante mostrar o método, como que você chega até lá, para daí poder falar. Então, a cena do crime, ela é importante nesse ponto. Ela faz parte da construção de um raciocínio. Qual o raciocínio que eu estou montando? É nesse sentido que eu faço, pelo menos. Deixa eu só falar uma coisinha, desculpa, só que você falou sobre sensacionalismo, acho que é uma coisa que a gente passa muito no podcast, quando a gente está falando de um crime, você falou, será que eu preciso descrever o corpo, será que eu preciso, né, tem crimes que a gente vê, o cara matou 50 pessoas, será que eu preciso descrever 50 mortes? Será que eu preciso, sabe, não precisa, assim, o que eu preciso contar dessa história? E às vezes a gente vê que existe essa coisa de querer muito saber da violência, da glamorização da violência, que não é a história aqui que a gente está tentando contar, não é sobre isso que a gente está tentando falar, e é muito difícil mesmo tomar essas decisões. Tem coisa que às vezes, dou uma olhada, eu falo, cara, eu não quero falar sobre isso. Acho que a Mabê sempre quer cortar. Nossa, eu quero cortar tudo. Se ela quer cortar a ficção, eu quero assim, cara, não precisa saber isso, não precisa. Mas às vezes, então vamos tentar diminuir um pouco, vamos tentar não tirar a crueldade das coisas, não mentir, obviamente, mas não precisa descrever tudo, né? Não precisa trazer tudo. Então, acho que é importante entender mesmo qual que é o nosso papel também para não criar sensacionalismo. Porque a gente fala no podcast, a gente vai falar de casos que já aconteceram, que a gente já está distante o suficiente para conseguir discutir sobre eles. Aí, amanhã, acontece alguma coisa, faz um episódio sobre isso. Não, gente, faz 2 horas que aconteceu. O que eu vou falar sobre isso? Eu vi aqui no tweet, acho que foi ele que matou, hein? Vai atrás dele, galera. Foi esse cara aí que matou. Olha esse tweet, sabe? Então, é umas coisas que a gente passa o tempo todo discutindo. Acho que tem um papel nosso também, quando a gente está falando sobre isso, de apontar e saber o que a gente pode falar e não jogar luz para pessoas, como for o próprio caso Evandro, né? Pessoas foram torturadas por causa disso. Imagina você chegasse e falasse, não, eu li aqui, é certeza que eles fizeram. Mesmo que você não tivesse descoberto ainda, né? Que você só um tempo depois que você encontrou as fitas, mas você já chegar e já fazer juízo de valor sem olhar para o todo, sem tentar entender como é que chegou naquela conclusão de por que aquelas pessoas eram culpadas. Eu acho que é ter noção do tamanho da responsabilidade do trabalho e ter respeito pelo que você está fazendo, né? Então, acho que essas coisas respondem. Eu, no processo dos filmes A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, eu sabia que terminava com um crime. E eu quis escrever... e a gente leu, o primeiro trabalho foi ler todos os autos e decupar, né? Decupar é ver que ações dramáticas a gente poderia incluir no filme, que acontecimentos, né, dramáticos. E lá também tem a descrição da cena do crime nos autos do processo, que eu não sei se vocês já leram ele já leu trilhões, vocês também. É muito chato, a linguagem mais chata do mundo está ali, pode ir lá que está lá. Então, dá um trabalho danado pegar uma coisa chata e transformar numa coisa legal. Às vezes, entender o que eles estão querendo dizer, né? Várias vezes, nossa, mas o que é o nome disso? É só um corte, é corte. O nome é corte. Mas para que o cara vai escrever corte? Pode escrever. Incisão, perfuro cortante. Então, tinha lá a descrição da cena do crime, e eu falei, pois bem, eu vou escrever, então, o final da história a partir disso aqui. E a Ilana falando para mim, não, Rafael, você tem que ver, ela tem fotos da cena do crime, logo chegaram, encontraram, ela não, né, tiraram fotos, tem fotos. Não são fotos públicas, mas, sei lá, nem sei se eu podia dizer que ela tem, mas enfim, ela tem. Aí, e ela falou, Rafa, você tem que ver. Aí eu falei, cara, eu não quero ver, não preciso ver, eu escrevo, eu não sei imaginar, poxa. E aí escrevi, e ela falou, tudo bem, mas... o jeito que você escreveu não alcança o que você tem que ver. E eu fui lá e vi por, sei lá, 1 minuto, foi o suficiente, aí eu escrevi do jeito certo, digamos, que chegue mais... Porque
Mas também aí entra a coisa dos limites, né? Que é isso. Eu acho que a régua está em todos nós, né? Está em quem faz, é a responsabilidade e o respeito. A gente, por exemplo, tomou um cuidado de proteger o Andréas no filme, né? Algumas situações a gente tirou, porque, cara, não vamos colocar uma das principais vítimas dessa história é o irmão, né? Mas enfim, aí, em relação a esses limites, eu acho que na literatura é o lugar, a literatura é o lugar da liberdade. Eu espero que até o fim dos meus dias como escritor ainda seja. Ainda que eu perceba alguns interesses em certas censuras às vezes. Então eu acho que na literatura pode tudo, e você que se quiser leia, se não quiser fecha a página e para o próximo fecha o livro e vai para outro. Então, a literatura, eu ainda torço... É a principal diferença, né? Eu ainda torço para que seja o lugar da liberdade, e estou falando isso aqui só porque, às vezes, me assusta algumas coisas que eu vejo por aí. Tipo, sei lá, ter classificação indicativa na capa de livro. Eu acho isso uma censura. Então, beleza. No audiovisual, como a imagem comunica muito mais, de uma maneira muito mais imediata do que a literatura. Então, para eu descrever uma cena que você vê em 1 segundo na tela, eu levo 3 páginas. Então, se você entra numa cena que você não quer ler, porque aquilo te ofende, te levanta traumas, é muito simples, você fecha, você vai perceber antes, são 3 páginas de descrição de uma coisa. Na tela não tem esse tempo, é 1 segundo. Então, eu acho que o cuidado é muito maior com o que você coloca na tela. E aí é muito curioso, porque como eu escrevo histórias de violência, as pessoas acham que eu adoro violência. E, por exemplo, no Bom Dia Verônica, a primeira temporada, a gente recebe cortes, né? E aí vai conversando com o diretor, com a produção, com os executivos do canal. Eu lembro de uma reunião que a gente teve para discutir o gancho na pele, que tem um take do gancho na pele. E da reunião, eu era o único que era contra o take. Eu falei, não precisa ter um gancho entrando na pele, não precisa. Assim, você tem uma mulher, você tem um gancho sendo esterilizado, você corta e tem a mulher sendo erguida, eu entendi que ele não precisa desse take. Entende? Aí outros achavam que precisava, acabou, tem o take, mas o take dura muito menos do que durava. Por quê? Porque eu acho que no visual não precisa, há limites, né? Então, eu acho que é isso. Acho que a gente tem que ir sentindo as réguas, sabe? E, claro, a gente vai sempre aprendendo com essas réguas. No caso da Suzane, eu sabia que no final tinha que ter o crime, mas eu acho que a gente acabou conseguindo fazer de uma maneira que é forte. Porque o grande risco de não ter forte no final era que a pessoa falasse, mas, poxa, eles eram tão fofos. Sabe assim, que saísse com a sensação de... fizeram só uma besteirinha, e não fizeram, mas cometeram um crime hediondo, bizarro, né? Então, a gente não podia aliviar, né? Mas acho que a gente conseguiu fazer de uma maneira que não seja ofensiva e tal. Temos aqui a pergunta da Carolina Freitas, que é: quais livros de true crime e ficções sobre crimes que vocês indicam? Mas eu vou melhorar a pergunta de Carolina. Eu vou falar, qual é o livro de true crime favorito da sua vida? Se é que você leu algum? Eu vou ter que falar Serial Killer Made in Brasil, da Ilana Casoy, né? Senão ela me mata. Não, falando sério, eu quando conheci a Ilana Casoy, gente, eu tremia. Eu falava, gente, é a Ilana Casoy. Por quê? Porque... E o primeiro que eu li não foi o Made in Brasil, foi o outro, que é o de Serial Killers, não lembro, acho que é só Serial Killer, Louco Cruel. Mas o Made in Brasil é super legal porque justamente traz para a nossa realidade. E aí eu lembro que a primeira vez que eu encontrei ela, eu falei, Ilana, mas por que não tem tanto serial killer aqui? Ela falou, cara, tem alguns, né, que são esses que a gente retrata e vê e tal, e tem os outros que estão por aí, só que a polícia não junta um crime da cidade A com um crime da cidade B com um crime da cidade C, que é a mesma pessoa, porque até pelo próprio sistema nosso, né? Então a gente tem serial killers por aí, espalhados. Deve ter algum aqui agora, por exemplo. Pode ser você, inclusive. Ou você. Porque... Ou a Mabel, olha a cara dela de serial killer, gente. Eu não leio true crime, não tenho esse hábito. Eu tenho os livros da Ilana, que Serial Killer Made in Brasil, e o outro também, que eu uso muito como referência
quando eu preciso de alguma informação. Eu lembro quando eu estava fazendo uma pauta lá no Anticast, meu antigo podcast, que era sobre o Febrônio Índio do Brasil, e a Ilana tinha lá um perfil sobre ele. Daí eu falei, pô, maravilhoso, né? Então, mas eu não tenho esse hábito. Leitura, para mim, eu gosto de ou ir para fantasia urbana, né? Estava até falando sobre, se eu fosse escrever ficção, eu ia escrever uma coisa completamente fora de crime, assim, sabe? Eu ia para fantasia, terror, suspense, alguma coisa. Qual é o seu livro favorito da vida? Da minha vida? Eu acho que seria Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Assim, é um livro que mudou. Deuses Americanos foi tanto que eu vi a série, sabe, e não foi, eu digo, não, mas enfim. E Deuses Americanos foi um livro que me tocou muito. O Neil Gaiman foi um cara que me fez querer escrever e ler e contar histórias. Então, se eu fosse para ficção, eu iria para isso, né? Agora, e daí, quando eu falo de crimes verdadeiros, para mim, literatura eu gosto muito. É uma pessoa que me decepcionou muito por vários motivos, eu não vou entrar aqui, mas o Glenn Greenwald tem um livro muito bom, o jornalista, que é o No Place to Hide, né? Sem Lugar para Se Esconder, que ele fala sobre como que ele conseguiu os documentos do Snowden, da NSA, né? E aquilo, para mim, de certa forma, é um true crime, né? Que é um jornalista fazendo uma investigação, e para mim era muito excitante imaginar, tipo, caralho, o cara é um jornalista e ele é investigativo e ele recebe uma coisa desse tamanho, ele prepara, né? Então isso, Carapuça serviu? Isso foi uma inspiração muito grande para mim. Acho que foi através de pessoas assim, trabalhos assim, que eu disse assim, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero ir atrás de grandes histórias, ficar anos em cima delas, apurando muita coisa e daí publicar. Eu acho que esse lance da pesquisa é o que mais me interessa. A parte de escrever mesmo, de publicar, acho chata até. Eu acho legal a investigação e a pesquisa, né? E daí depois eu digo, tem que escrever roteiro, que saco. Eu gosto mais de escrever o roteiro. Então vamos... Ei, Ivan, eu ia falar, a gente pode fazer coisa junto. Você pesquisa tudo que eu acho um saco e aí eu escrevo. Não, eu vou brigar com os dois, porque você gosta de cortar e você gosta de inventar. E daí... Fechou. Gente, então dá licença, a gente vai trabalhar. Vambora? Qual é o seu true crime favorito, Mabê? Eu vou falar 2. Não, você é de Gêmeos. A Mabê não consegue escolher nada. Eu não consigo. Mas acho que é o livro Mind Hunter, porque é um bem classicão, que ele não chega a contar um caso só, né? Do John Douglas, mas como a Carol gosta de falar, Don Douglas, que enfim, o cara da unidade de ciência comportamental do FBI, o cara, né? Simplesmente... Ele é o cara. É o cara, mas ele é o cara. E ele conta muito de como nasceu essa pesquisa e esse interesse do FBI para estudar a mente dos criminosos. Então, ele passa por diversos casos, mas eu acho que de histórico assim, é muito interessante. Então, eu gosto bastante desse livro. O segundo livro que eu queria falar é da Bell Gunness, que é um livro bem atual, assim, faz pouquíssimo tempo que lançou. É Late Killers Profile Bell Gunness, porque eu amo histórias antigas. A Bell Gunness é uma norueguesa que se mudou para os Estados Unidos. Então, o caso se passa em 1800 e algumas coisas. É um caso surreal, que é cheio de plot twist, que, enfim, a gente tem episódio do Modus fazendo uma publizinha aqui, a gente dividiu em 2 episódios, mas é um caso que eu acho muito interessante, porque não é só o caso em si, mas tudo que está falando sobre o caso. É a época, é a ambientação, é a investigação. Olhar como Chicago fazia uma investigação ou fazia um júri em 1903 é surreal. Porque, às vezes, a gente tem uma ideia de, nem existia júri, nem existia, sei lá, uma coisa assim. E era uma coisa mais organizadinha, assim, enfim, dentro do que era possível para aquela época. Então, eu gosto muito de história. Estou com você, eu gosto de pesquisar, eu amo coisas antigas, assim, de épocas que eu não vivi, porque daí eu consigo aprender um pouco mais sobre aquele momento. Então, acho que são esses 2. E você, Carol Moreira? Conta pra gente. Eu acho que o meu favorito é o BTK Profile, A Máscara da Maldade, que é muito legal porque é a visão dos jornalistas trabalhando junto com a polícia para investigar o caso. E foi um caso que durou anos e anos, assim, o cara tinha sumido depois de muitas mortes, e aí ele volta com o famoso disquete roxo, que a gente ama contar essa história. E é surreal, e assim, os jornalistas contando como eles trabalharam junto com a polícia e como nos jornais eles publicavam as coisas para tentar atrair o cara.
É um livro, eu devorei esse livro em 2 dias. E ele é grossinho, assim, mas ele é muito legal o jeito que ele vai contando, assim. Então, acho que é um dos meus favoritos. E agora, você falando do BTK, eu lembrei que o Brandão, os desenhos que ele faz, são inspirados nos desenhos do BTK, que são detalhadíssimos, que ele fazia, do que ele ia fazer com a vítima, onde ele ia cortar, onde ele ia fazer. E aí a gente descreve no Bom Dia Verônica justamente como se fosse um BTK nacional. Temos pergunta para o Rafael sobre jantar secreto. Você se inspirou em um caso real? Pergunta de João Miranda. Não me inspirei num caso real. Jantar secreto... Que bom. Eu estou dando a resposta oficial, gente. Eu estou na Bienal, né? Mas quem quiser participar de um jantar, só falar ali com o Vitor, que ele tem o... Custa caro, mas é bom. Mas falando sério, não foi baseado em algo real, mas necessariamente eu tenho que fazer pesquisa, né, sobre várias coisas. E, aliás, eu queria fazer uma pergunta para vocês que era sobre isso também, que é o seguinte, que é como a nossa cabeça de pessoa ligada a crime é uma cabeça meio doida, vamos combinar. Então, com frequência, a pessoa chega e conta assim, cara, tem gente contar uma história de um triplo homicídio que aconteceu. Eu falo, gente, que maravilhoso, que ótimo, porque a gente gosta dessas coisas, né? Quanto mais... Então, eu tive que pesquisar, por exemplo, o sabor da carne. Como é que é o sabor de carne humana? Primeira pesquisa que eu tive que fazer, fui em textos de antropologia e tal, para tentar descobrir que é meio docinha, lembra carne de porco e tal. Depoimentos de assassinos... Você provou? Não posso responder. Depoimentos de assassinos canibais também, que contam, né, qual é o sabor e tal. Mas a coisa que eu mais gostei, que essa sim é real e tem no livro mais ou menos a versão real, não é a versão real, mas eu estava pesquisando, porque no livro tem um bordel, um dos personagens tem uma mãe que era uma cafetina de um bordel de beira de estrada. E essa história da cafetina de beira de estrada é uma história real, que só pode acontecer no Brasil. Vou contar para vocês que é muito boa essa história. A história é a seguinte: a mulher tinha um bordel de beira de estrada, tá? E aí, um belo dia, uma pastora evangélica, acho que evangélica, cria uma igreja do lado do bordel. Isso tudo real, tá? Matéria do jornal. Cria uma igreja do lado do bordel e fala, essa cidade é a cidade do pecado, só para caminhoneiro aqui para transar, que absurdo, castiga, Senhor, castiga. E aí nisso a mulher vai angariando fãs, né, para a igreja, e o bordel bombando também, mas o cara pecava num, pedia perdão no outro. E tal, e assim, vai. Um belo dia, cai uma chuva na cidade, que não chove, porque eu não lembro onde é que acho que é Goiás. Uma cidade que não chove, cai uma chuva, cai um raio no bordel e o bordel pega fogo. E ninguém morre, mas o bordel pega fogo, é despedaçado, e virou matéria de jornal. Por quê? Porque a cafetina decidiu processar a pastora e Deus. Deus era réu no processo, porque ela falou que a pastora ficava pedindo para Deus para castigar, e Deus foi lá e castigou, tacando fogo no bordel. E eu falei, gente, só no Brasil alguém processa Deus. E o processo foi arquivado por ilegitimidade passiva. Não tem como ir lá intimar Deus a prestar depoimento. Só no Brasil, Ele né? Nunca compareceu, né? No tribunal. Temos uma pergunta para o Ivan. Letícia Fayal. Como escolher o que entrava na série do Globoplay e o que ia ficar de fora? A gente fez uma live sobre isso no meu canal, o modesto canal do YouTube. Quem quiser assistir, procura lá a live do caso Evandro, que Ivan falou bastante disso, mas se você puder resumir um pouquinho. Repete a pergunta, por favor. O que ficou de fora da série do Globoplay? Tudo, né? Tudo. Tá no livro. Tem no livro, tá bem completo. No livro tá mais completo. Não, Como escolher, né? Como escolher o que ficou de fora? O pessoal da sala de roteiro, ele tinha uma frase que eu odiava, assim, mas é que assim, pra série, eu larguei. Eu disse assim, eu não controlo isso aqui, vocês façam o que vocês quiserem, eu só respondo as perguntas. Então, mas eles tinham uma frase que eu detestava, que dizia, Ivan, você tem, para cada coisa que a gente mostra, há um objetivo narrativo.
Se esse objetivo já foi atendido, você não precisa mostrar outra coisa que desempenha a mesma função. E eu ficava puto, dizia, não é, a vida real não é assim. Daí eles diziam, mas isso aqui não é vida real, isso aqui é uma série, né? Mas inspirada na vida real, sim, mas é um recorte. Daí é nesse ponto assim que eu estou exagerando aqui, eu não ficava tão puto, mas é que eu ficava ansioso imaginando alguém falando isso no podcast. Eu dizia, não, sai daqui, quem te chamou? Né? Não quero você dando esse pitaco. Então, assim, por exemplo, para mim, quem ouviu o podcast e leu o livro, sabe a importância que eu dou para... Vamos falar de DNA, mas vamos entender antes como é que se faz um DNA. Porque se eu não faço isso, e aconteceu porque a prova é a minha caixa do Instagram, né? Pessoas que só viram a série, e daí você tem lá um geneticista lendo o laudo de DNA e dizendo, o corpo é do Evandro. Então o pessoal da série, os roteiristas, os diretores, eles já acreditam assim, bom, se eu tenho um roteirista, um geneticista falando que o corpo é do Evandro, porque ele está lendo o negócio, ele é uma autoridade e ele está sendo entendido e acabou o papo aí. Mas não é assim que funciona. As pessoas vêm aqui e dizem assim, não, esse laudo é falso. E daí eu tenho que mostrar como que o laudo foi construído. E daí para isso tem 3 episódios só sobre DNA no podcast. E um capítulo considerável aí que foi cortado bastante pela minha querida editora também. Mas ficou bom. Eu gostei do resultado final. Editoras literárias são muito importantes nesse sentido. Mas para mim é importante mostrar o método, o processo e como ele é pensado. Então, na série, para mim, perdeu muita coisa, mas de novo, o objetivo dela é outro, o público é outro, né? Então eu não tenho como, a mensagem final, ela tá ali. E daí tem uma coisa que é foda, né? Que a série de TV, cara, ela te bota num mundo. Você pode vender 1 milhão de livros, você pode ter 1 milhão de... 1 milhão de livros. Pô, 1 milhão de livros, você pode ter 1 milhão de downloads no podcast. Quando vai para a televisão, a parada explode de um jeito que gente que você nunca ia atingir, ela começa a consumir teu trabalho. Então é uma outra vitrine que dá, e quem se interessar e tiver realmente disposto a... Eu estou com essa dúvida, Ivan, como é que eu respondo? Pô, tem o livro, vou ler o livro, né? E vou correr atrás de podcast. Então eu tenho que partir nesse sentido. Mas ficou muita coisa de fora, assim, né? Eu não tenho... né? E tem coisa que só vai aparecer daqui 30 anos. Eu tenho uma carta para mim mesmo, daqui 30 anos abra isso, que eu espero que daí todo mundo já tenha morrido e eu posso contar a história de como conseguir as fitas. Né? Mas eu tenho. Gente, na minha cabeça de ficcionista, você é o Evandro, no final a carta revela. Eu odeio isso, Rafael. Eu odeio isso quando falam, porque, claro, você não tem obrigação de saber disso, mas eu não gosto justamente porque... Tem uma carta? Você escreveu uma carta? Não, eu escrevi uma carta para e-mail sobre a fita, mas a questão de me falarem sobre que eu sou o Evandro e tal, como ficção eu entendo, seria um plot maravilhoso. Só que eu vi a dor bate dos a pais. idade, não, né? Oi? Não bate a idade. Ou bate? Não é nem por isso. Mas eu Ele está tentando. Eu vi a dor dos pais, entende? Então é muito duro você chegar na casa de familiares que perderam uma criança, e isso eu falava no podcast, falava pro pessoal, gente, não brinquem com isso que eu não gosto. Então assim, não desculpa fazer isso, mas é que é realmente uma coisa que me incomoda nesse sentido. E eu sei que você não faz por mal, eu sei que ninguém faz por mal, só que eu acho que é importante nesse sentido de true crime, os pais do Evandro nunca quiseram falar comigo. Eu sei que o Ali Muritiba, o diretor da série, foi lá e tentou falar com eles não quiseram, eles se recusaram. É uma coisa muito difícil, eu acho que eles nunca vão querer falar comigo, porque eu reabri uma ferida deles, sabe? Então, assim, eu preciso toda vez me posicionar nesse sentido. A dor deles tem que ser respeitada, independente do que eles acreditam. Então, nesse ponto, eu acho que falta também essa parte que não entra muito na série, da dor dos pais. No podcast não entrava, no livro também. Então, mas enfim, a gente tem que respeitar isso também. E eu acho que daí isso pode dar problema, enfim. E o que tem na carta que eu não entendi? A carta é sobre como eu consegui as fitas. Ah, tá.
Daqui a 30 Fitas anos... que mudaram toda a história, Espero entendi. que todo mundo morra até lá, né? E daí eu posso revelar e isso vai dar um bom filme, tá? Mas sobre as fitas em específico. Um jornalista investigativo chegando nas fitas, entendi. Exatamente, exato. Como Eu e minha família, a gente tem uma teoria de como você chegou. Então, daqui a 30 anos eu espero estar certa, porque a gente fez um bolão A gente conversa depois. O que tá valendo o bolão? de como que ele descobriu. Não, o que tá valendo? Acho que era R$100. Ah, Pouco, né? R$100 daqui a 30 R$100 anos. daqui dá a pra 30 comprar anos, minha filha. um refri. Gente, parece que a gente tem um microfone solto aí pelo público para quem quiser fazer perguntas. Alguém quer fazer pergunta? Vamos aqui da esquerda. Oi. Eu queria fazer uma pergunta para o Rafael, porque eu vi a série Bom Dia Verônica e eu li o livro antes da série existir. Inclusive, fiquei muito feliz quando saiu a notícia da série, quando saiu agora a segunda temporada. E a gente sabe que quando você adapta, né, um livro para, seja uma série, seja um filme, uma mini novela, alguma coisa assim, sempre eu senti falta de uma parte do plot, além de que tem coisas que existem só na série. E aí eu queria saber se, por exemplo, uma coisa que eu senti falta no livro foi que... No livro ou na série? Na série. Que no livro você vê, né, do mesmo jeito que na série, que começa primeiro com a história da Verônica, né, ela tá lá trabalhando, e depois mostra para a visão da Janete e mostra como essas duas se conectam. Só que a Verônica, ela começa estudando outro caso. E aí no livro tem uma aprofundação maior sobre o caso, né, que a Verônica estava estudando antes. Tem todo um plot relacionado ao legista, que não foi para a série. E o Rafael estava falando antes sobre a diferença de uma coisa que você vê na literatura para quando você vê no visual. Porque na literatura, no livro, tem uma página, tem tipo assim, 3, 5, 7 páginas de descrição, você vê antes. Se você não quiser ver, se aquilo não te fizer bem, se aquilo te incomodar, você simplesmente fecha o livro e vai para o próximo. Mas quando é na televisão, não tem muito como você ver ou você parar de ver algo que vai durar 5 segundos. E esse plot do legista do livro é algo muito pesado. Aí eu queria saber se foi cortado porque não seria interessante abordado para o visual ou se talvez vai ser abordado na segunda temporada. Então, não vai ser abordado na segunda temporada. Foi uma escolha nossa no sentido de que interessava contar, sabe? Então, a gente, no livro, como você bem falou, a gente tem a Verônica e o primeiro caso, que é o despertar da Verônica. Daí o Bom Dia Verônica é o que acorda ela para o mundo, é aquele primeiro caso. E esse primeiro caso leva a Verônica ao segundo caso, que acaba sendo do principal da história. E a gente fez isso por motivos que é legal também, porque livro policial, em geral, o policial tem um caso para investigar. E a Ilana brincava, é muito mole quando só tem um. O problema da delegacia da vida real é que você vai chegando e chega outro. E como é que você administra esses vários casos? Eu falei, então vamos fazer 2 de uma vez só para ela investigar. E é curioso, porque o primeiro caso é o que dá a conexão para que o segundo chegue a ela, né? Ou seja, é porque a Janete vê a Verônica na televisão do primeiro caso que ela procura. Então, por um tempo até da adaptação, a gente discutiu se a gente não tirava o outro caso e fazia a Janete chegar a ela de uma outra maneira. Mas aí a gente já falou, não, poxa, mas é tão legal manter essa, digamos, estrutura, mas não tem, se a gente tem que pensar que a gente tem 40 minutos, 45 minutos. Se a gente colocasse o primeiro caso, necessariamente teria menos tempo do outro, porque não aumenta o tempo de duração da série. Então foi realmente uma escolha. E também porque é muito mais pesado, né, o outro. Mas eu acho, e acho que o Ivan também, pelo que eu vi dele falando aqui, também vai um pouco nesse sentido, eu acho que é super legal que as coisas sejam complementares. Você escuta o podcast, vê a série e lê o livro. Então, eu gosto da ideia de que tem coisas na série que não tem no livro, tem coisas no livro que não tem na série. Então, leia os 2. A própria Verônica, mas aí já é outro aspecto, mas a própria Verônica do livro é muito diferente da série. E isso acontece por uma questão simples. O livro, aquela questão que eu falei antes, o livro você escolhe ler, então a personagem pode ser do jeito que eu quiser e pronto. A série, ela é para um público mais amplo, para pessoas que talvez não tenham uma mentalidade tão aberta, e mesmo assim eu tenho que atingir esse público. E aí nisso a gente
fez a Verônica com um perfil um pouco mais heróico do que a do livro. A do livro é quase uma anti-heroína, né? Ela é cheia de defeitos, uma mulher muito comum. Pessoalmente, eu até acho mais interessante, mais complexo. Mas, enfim, eu acho que você tem que saber para quem você está contando e aí chega lá. Pergunta do lado de cá. Oi. Bom, o primeiro livro que eu li foi Suicidas. E, de cara, eu já achei o personagem principal muito parecido com você, muito sentido. Tanto a vida real, eu sei, tem a questão do Rio de Janeiro e das faculdades. Eu sabia um pouco da sua história já. E eu queria saber se é uma coisa que você costuma fazer nos livros. Tem algum personagem que você costuma se identificar? Você se espelha um pouco da sua personalidade, se é em todos os livros? Queria saber um pouco. Eu acho que, de maneira inevitável, todos os meus personagens têm um pouco de mim. Mas o que é curioso é que as pessoas acham que quando você fala, o personagem tem um pouco de você, então pronto, aí, psicopata, acabou, resolvi. E não é tão simples assim, porque quando a gente fala que o personagem tem um pouco de você, é um pouco de você em vários sentidos. Então, tem personagem que eu crio que é tudo que eu detesto numa pessoa, percebe? Se eu crio um personagem que é tudo que eu detesto em alguém, ele também é sobre mim, porque é tudo que eu detesto em alguém. Então, eu acho que o personagem que parece mais comigo eu não sei, eu acho que eu tenho um quê meio de... Eu acho, por exemplo, do Jantar Secreto, os personagens têm mais a ver comigo. Eu acho que eu tenho um pouco de Dante, um pouco de Leitão e um pouco de Cora. Eu acho que eu sou uma mistureba desses três ali. Mas... dos Suicidas, por exemplo, claro, eu brinco com várias coisas do personagem ser parecido comigo e tal. O Dias Perfeitos, muita gente pergunta, você parece o Theo? Fala, mas gente, eu criei o Theo, mas eu criei a Clarice também, que é o oposto do Theo. E agora? Como é que faz? Né? Então, e eu acho que sou diferente dos dois, da Clarice e do Theo. Mas, claro, o Theo gosta, quando eu coloco os livros que o Theo gosta, são os livros que eu gosto. Os filmes que ele cita são os filmes que eu gosto. A Clarice, a música que ela escuta, é a música que eu escuto. Então, todos têm um pouco de mim, entende? Mas não sou... Não, acho que Leitão, Cora e Dante, misturando os três, sai eu. Gente, a gente tem mais alguns minutinhos, então vamos fazer rodada relâmpago. Perguntas rápidas, respostas rápidas, para todo mundo fazer. Show? Então, vamos de cá. Boa tarde, boa noite para o Evan. Quando você começou o Projeto Humanos e logo em seguida o caso Evandro, você tinha noção de quanto isso ia abranger o público e com o resultado final? Você esperava que ia dar esse impacto social que vocês tanto falaram no começo para todo mundo, principalmente os jovens e tal? Não. Show! Não, calma. Brincadeira, Vou botar calma. um pouquinho melhor, imagina, ela merece. Vai, um tweet. Eu achava que o caso Evandro ia ter 10 episódios. Quando estava terminando o 9º, eu disse, vai para 13. Quando chegou no 13, eu disse 17, né, eleição, né, os números polarizados e tal. Daí, chegou um ponto que eu disse assim, eu desisto, vou contando. E daí, agora, eu sempre falo, eu sabia que ia atrair muita gente para ouvir, porque ninguém tinha feito ainda desse jeito, era um caso que pouca gente conhecia, com muitos elementos extraordinários, então eu sabia que ele ia ter um apelo muito grande, que se eu contasse ele mais ou menos bem, ia ter muita gente ouvindo e muita gente interessada. Agora, vamos ver se eu consigo refazer isso de novo, né? O Brasil tem muitos casos interessantes que ainda não foram contados, em cidades muito pequenas, então eu espero ser um cara que consegue fazer um filtro legal disso, né? Direita. Oi, eu sou uma grande fã do seu trabalho, Ivan, e eu queria saber se você vai focar nos seus futuros projetos só nos casos brasileiros ou nos estrangeiros, como, por exemplo, da Black Dahlia e da Elisa Lam, que não tem uma solução. Ótima pergunta. Não sei. Pode ser. Eu tenho uma predileção por casos que estão encerrados, tá? E que eu não vou interferir tanto assim. Do tipo assim, a justiça já teve chance, sabe? E eu não vou ser um agente tão... Não vou bagunçar tanto. Mas bagunçou. Oi? Mas bagunçou. Baguncei.
né? Mas depois, mas com razão, né? Mas o meu medo é, por exemplo, pegar um caso que não está solucionado e está andando ainda, e ainda tem investigação, sabe? E daí eu cometer um erro e eu transformar isso num grande show. Então tem uma questão que eu sou bem cagão para isso, assim, sabe? Então, mas vamos ver. O futuro é incerto. Aqui na esquerda. Oi, Ivan. Gostaria de saber como você tem acesso a algumas coisas do caso que o público não tem, se isso deixa a sua opinião diferente da média do público que assistiu a série. Como a série é uma boa média da... Porque assim, chega uma hora, não tinha nenhum roteirista ali na série que fosse contrário a mim, em algumas ideias gerais, tá? Então, até porque seria incompatível. Chega uma hora assim, quando você está falando desses casos, se tivesse algum roteirista que falasse, não, foi isso aqui que aconteceu, e todo mundo recusasse, não, a sala nem anda, né? Então, tinha divergência aqui ou lá, mas no geral era tranquilo. Então, a série, quando você tem uma boa sinergia da equipe e sai o produto mais ou menos com a visão que eu tinha, que os diretores e os roteiristas tinham, a coisa anda bem e sai uma média, da minha opinião, para o grande público. Então, vocês, quem só viu a série, tá com uma boa média de opinião do que eu tenho. O que acontece muito é a pessoa assistir só a série e chegar para mim, e eu recebo isso toda semana, você está defendendo bruxa, você defendeu bandido, você é assassino de criança. Daí eu falo, eu conheço o caso, se eu estou falando X, é porque eu banco isso, e não só porque eu vi uma série. Então, mas faz parte do trabalho. Então, assim, o público não vai ter um nível de profundidade, mas a mensagem está lá, né? E vem com ossos do ofício. Aqui na direita. A minha dúvida vai no sentido de que true crime, a gente tem um monte de crimes acontecendo no mundo em lugares diferentes. Como vocês chegam na história do fato que vocês querem contar? E aí vai, no caso também, para o Rafael, no caso da ficção. Como você chega nessa história e por quê? Como você chega na história que você quer contar para o pessoal? Eu vou citar o grande Chico Barney aqui agora, que ele diz que toda grande história, ela é fruto de uma obsessão pessoal. Então eu tenho que ter alguma conexão com os crimes que eu estou contando. O caso Evandro, eu vivi aquele pânico de crianças desaparecendo. Eu ia para Guaratuba e eu ouvia as histórias de bruxas de Guaratuba. Altamira, agora, eu tenho uma outra conexão, mas é uma obsessão pessoal minha. Então, os crimes, não é que eu corro atrás dos crimes, os crimes chegam até mim muitas vezes. E eu acho que é esse que produz as melhores histórias. Eu acho que é isso, porque a gente vai ficar fazendo essa história, ele investigando ou eu escrevendo, porque 2, 3 anos, o caso Evandro deve ter sido até mais, né? Então, a gente precisa ter alguma espécie de... Mas em geral, o que eu preciso fazer é escolher mesmo. Eu tenho uma lista de ideias ou de assuntos que me interessam, falo, beleza, agora vai ser esse. E é inevitável, você começa a escrever, vem a outra ideia e fala assim, poxa, vem cá, vamos aqui conversar. Não posso, tem que focar nessa. Porque um dos erros mais comuns que eu vejo é a gente fazendo várias coisas ao mesmo tempo e aí não faz nenhuma, né? 4 livros ao mesmo tempo, não tem nenhum livro sendo feito, na verdade, né? Última pergunta. Oi, meu nome é Luiz. Eu queria perguntar para as meninas do Modus Operandi se vocês pudessem entrevistar algum serial killer, qual seria? BTK. Mas eu entrevistaria qualquer serial killer que quiser falar comigo. Real, eu iria. Eu não. A gente é bem diferente nesse sentido. A gente estava até falando de descrever coisas. Eu gosto de descrever tudo. A Mabê é mais a pessoa sensível, que fala, putz, isso aqui tá pesado. Tá. Jura? Então eu sou mais gráfica, eu sempre tive obsessão com prisioneiro, assim, desde a faculdade, meu TCC tem a ver com prisão, eu amo Drauzio Varela, eu amo Carandiru, essas coisas. Então, eu sempre quis ir num presídio entrevistar criminosos, assim, eu sempre gostei disso, mas por eu ser mulher, eu sempre tive muito medo também. Mas eu tenho muita vontade de fazer isso. Mas eu faria, assim, eu falei brincando, mas faria mesmo? Vamos agora. Então vamos agora. Tem um aí? Alguém? Eu acho que é uma coisa que
Eu faria assim, se eu achar que tem uma história para contar, porque acho que muitas vezes eles querem falar para se vangloriar, para criar uma narrativa, para glamouralizar, reviver, etc. Então acho que seria assim, essa história vai trazer um propósito? Ela é interessante ou é só um idiota querendo se gabar de algo que ele fez? Então acho que eu iria por esse caminho. Eu não tenho... Ai, é muito engraçado como a gente é diferente, gente. Gente, então, infelizmente, temos que encerrar o painel. Foi muito gostoso ter vocês aqui. Muito obrigada. Valeu, obrigada gente. a todo mundo que veio. Valeu. Valeu. E eu tenho que falar que vocês dois vão estar dando autógrafos aqui atrás, é isso? Lá. Então, quem quiser falar com os meninos, vamos lá para pegar os autógrafos, beleza? E é isso, obrigada. Valeu, gente. Valeu, E gente. até mais. Valeu.